Este é o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo vários historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações econômicas, sociais e políticas, contribuindo grandemente para a educação e as artes. No programa de hoje recebemos o professor Rodrigo Augusto Prando, doutor em Sociologia e professor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Rodrigo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco hoje para tratar de um assunto tão relevante que é sobre a sociologia ligada à Reforma Protestante. Como podemos tratar isso nas ciências sociais, especificamente fazendo um elo entre a sociologia e a reforma? Dr. Paulo, é um enorme prazer estar aqui com você e com os telespectadores também da TV Mackenzie. Bom, relembrando um pouco, essa sua pergunta é muito interessante, né? Porque a sociologia, ela nasce do mundo moderno. No fundo, a gente tem um período, né, que os historiadores e os cientistas sociais, sociólogos, denominam de Idade Média, não é? E uma sociedade como a da Idade Média era uma sociedade estamental, o que implicava, né, que a posição que as pessoas ocupavam dentro da estrutura social era definida pela sua nascença. No limite, nós tínhamos três grandes grupos humanos: os servos, o clero e a nobreza. Portanto, uns nasciam para trabalhar, uns nasciam para rezar e alguns poucos da nobreza nasciam para guerrear. Era uma sociedade praticamente que não havia possibilidade do que nós chamamos dentro da sociologia de mobilidade social. Perfeito? Então veja, quando a gente entra numa nova fase da história, que é a constituição de uma sociedade capitalista, de uma ordem social competitiva, as relações sociais mudam profundamente. Então a sociologia, bem como as demais ciências sociais, nascem desse ambiente. Especificamente, professor Paulo, a reforma protestante, ela vai ser estudada como um desdobramento religioso. E aí nós temos, na formação de um cientista social, sobretudo do sociólogo, três clássicos da sociologia: o Émile Durkheim, o Karl Marx e também o Max Weber. Desses três autores considerados clássicos, todos eles se dedicam, em parte da sua obra, ao estudo da temática da religião. Então, se nós formos analisar, por exemplo, o Émile Durkheim, ele vai escrever um texto sobre as formas fundamentares da vida religiosa. E ali Durkheim vai estabelecer, como o senhor bem sabe, professor, a distinção do mundo em duas grandes dimensões, a dimensão sagrada e a dimensão profana, sempre o sagrado relacionando-se ao totem. O outro autor, que é o Karl Marx, ele vai fazer uma leitura considerada por muitos um pouco reducionista. Por que reducionista? Porque ele acredita que a religião, na verdade, é determinada pelas causas econômicas. No linguajar do materialismo histórico, seria para o Marx a base material, portanto a economia, capaz de determinar o universo superestrutural. Nesse universo superestrutural estaria, portanto, a religião, o direito, a política, as artes. Agora, o terceiro autor, que é mais contemporâneo nosso, que é o Max Weber, ele escreveu um livro que foi considerado pela crítica mundial o livro do século. Um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Será, portanto, o Weber, dos três clássicos da sociologia, aquele que vai se aprofundar em termos de pesquisa e mais ainda de erudição, a fim de explicar qual a relação que um movimento religioso, e que agora nós estamos aqui comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, influenciou e se relacionou diretamente com a economia. Então, entre o Durkheim, o Marx, o Weber será aquele que nós, das ciências sociais, estudamos com maior propriedade a fim de entender este movimento, como bem colocado no início do programa, é um movimento que não só está no campo da religião,
mas também tem influências políticas, culturais e econômicas no campo das artes e da educação. E o Weber dos três é aquele que se aprofunda especificamente nesse objeto de estudo a fim de elucidar nessa obra, como eu bem disse, chamado A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que ela está aqui, um livro essencial. Então, só para a gente ter noção, né, ó, daqui para frente, né, olha, isso tudo aqui são notas dos capítulos deste livro, o que mostra que Weber era um erudito. Max Weber era uma potência intelectual, dominava sociologia, política, direito, economia e, sobretudo, a história das religiões mundiais. Um grande conhecedor também da reforma. Sem dúvida nenhuma, né? Então, este é, dos autores, aquele que se aprofunda, que é o Max Weber. Professor Rodrigo, continuando aí com o Weber, que dimensão pode ser comentada, tratada, essa relação de Weber com o protestantismo e também a economia? Dr. Paulo, antes de entrar especificamente nessa discussão do Weber, na sua obra Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, cabe retomar rapidamente qual é a metodologia do Weber, porque esta metodologia, o método que ele estuda, é importante para compreender o desdobramento desse seu estudo que relaciona valores religiosos e conduta econômica. Antes do Weber, se a gente for pensar o Durkheim, o Emile Durkheim, ele crê metaforicamente que a sociedade pode ser entendida como um organismo. Sim. O postulado máximo, né, de um positivista, da escola positivista durkheimiana, é o que está expresso inclusive na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, um organismo, como uma sociedade, tem que estar em ordem para que haja progresso. Nesse sentido, o Durkheim acredita que a sociedade se constitui numa totalidade, e uma totalidade, como um organismo, é composto por partes. Só que nessa perspectiva do Durkheim, este todo chamado sociedade, ou em outras palavras, a consciência coletiva, é que determina a consciência individual. Se a gente for para um outro autor, que é aquele que trata do materialismo histórico, uma sociedade ela se desencadeia numa relação que são conflitos entre classes sociais. O Weber é aquele que vai focar o quê? O indivíduo. Portanto, o Max Weber é aquele que propõe uma sociologia compreensiva, compreender o sentido que os indivíduos atribuem às suas ações sociais. Muito interessante, professor Rodrigo, mas nós temos que fazer um intervalo. Daqui a pouco voltaremos e continuar com essa questão muito relevante que o professor está tratando hoje. Fique com a gente, logo depois do intervalo continuaremos. Precursores da Reforma, algo que chama atenção na teologia de Calvino, expressa em sua ampla e profícua obra, composta por sermões, cartas, comentários, tratados e nas institutas, é o apego dele às Escrituras. Ele amava a Bíblia. Hermes Tenmaia. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma. E hoje o nosso convidado, o professor Rodrigo Prando, professor da Universidade de Mackenzie. E nós estamos falando sobre o Weber. Eu gostaria de saber o que você pode comentar sobre o Weber, o que podemos extrair do seu livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, professor Paulo, a tese central do livro do Weber, ela é muito cara à sociologia compreensiva. Então, a sociologia weberiana é aquela que quer compreender o sentido que os indivíduos atribuem às suas ações sociais. Neste caso, ele considera 3 principais tipos de ações, né? Uma ação que ele chama de tradicional, aquela baseada nos costumes, no uso do dia a dia, enfim. Uma outra que ele chama de ação social emocional, aquela que ocorre no calor da hora, sem pensar nas consequências, e o que ele chama de ação social racional. Essa subdivide-se em 2 tópicos: ação social racional com relação a fins e ação social racional com relação a valores. Então, nesta conjuntura, no estudo das ações sociais, o Weber propõe uma tese que é a que ele busca explicar no livro. Qual é esta tese? De que existe uma adequação significativa entre valores
e conduta econômica. Ou seja, ele diz que há uma adequação significativa entre valores religiosos e a conduta econômica dos indivíduos. Lembrando sempre que o foco analítico de Weber é a conduta do indivíduo pelas ações sociais que se constituem depois em relações sociais. E o Weber vai dizer assim, um determinado tipo de ética religiosa, que no caso dele especificamente é o protestantismo, mas, vale ressaltar para a obra do Weber, na sua vertente calvinista, constitui uma certa visão de mundo, e essa visão de mundo que os indivíduos levam para a sua vida cotidiana favorece o que ele chama de desenvolvimento do espírito do capitalismo. Neste caso, o Weber, como um cientista, quer ser muito preciso, e esta precisão conceitual está em definir, portanto, esses dois fenômenos, o capitalismo e o protestantismo. O protestantismo, vale ressaltar, é a leitura que o Weber faz deste movimento que se inicia lá com Lutero, e ele inclusive diz que nas teses desse tipo de protestantismo calvinista existem elementos de outras religiões, mas apenas no calvinismo houve uma conjugação inédita a fim de favorecer o desenvolvimento econômico. Então, primeiro, o que é, para o Weber, o capitalismo? Certo. De antemão, ele rechaça a ideia de que capitalismo seria a busca do lucro. Ele vai dizer, piratas buscam lucro, um agricultor romano busca o lucro, qualquer vendedor busca o lucro. O capitalismo, na perspectiva weberiana, se caracteriza, primeiro, pela existência de uma empresa. Dentro dessa empresa, pela divisão e organização racional do trabalho e da produção. Ou seja, esta empresa tem como foco a produção do lucro, então será a busca do lucro, mas, evidentemente, a busca racional do lucro. O traço singular e histórico deste capitalismo ocidental, na perspectiva weberiana, é a busca racional do lucro. Neste caso, esta busca racional do lucro se coaduna. Há uma relação, portanto, aquela tese que eu disse anteriormente, de adequação significativa, porque este protestantismo, para o Weber, no livro, é tratado da seguinte maneira. Primeiro, nas condições de uma cultura dentro do calvinismo, existe um Deus absoluto. Esse Deus absoluto criou o mundo para a sua glória, glória dele, Deus. O homem tem o dever de trabalhar para glorificar Deus na terra. E de cuidar desse mundo. E de cuidar desse mundo. E acrescentando ainda, professor, este homem tem esse dever de trabalhar para, inclusive, ao glorificar esse Deus, ter um trabalho vocacionado. Um trabalho que, sendo vocacionado, entra um outro elemento, que é qual? A própria noção de predestinação. Deus, portanto, havia predestinado o homem à salvação ou à condenação. E o que diz o Weber? Este universo em que o trabalho, diferente da Idade Média, em que o trabalho era realizado na terra, em que você tinha uma nobreza proprietária de terras, você tinha um clero que rezava, este trabalho agora na busca do lucro, de um lucro justo. Honesto, né, do ganho, que não é para o enriquecimento e no sentido do gozo, do luxo. E nem para o pecado. Nem para o pecado, na perspectiva. Este lucro e este trabalho é um trabalho que deve ser realizado cotidianamente, e aí o Weber diz o seguinte, há, neste caso, um comportamento ascético. Este que crê nos desígnios divinos e que trabalha para glorificar o reino de Deus na terra, o faz trabalhando, poupando e reinvestindo. Isso, para o Weber, levaria ao sucesso nessa interpretação. Agora, vale ressaltar que a gente não pode fazer uma correlação de que sucesso é riqueza, porque no livro, na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele vai mostrar, inclusive, entre o proletariado, portanto, aqueles que tinham funções nas indústrias, os mais bem educados e com os melhores cargos seriam os protestantes e não os católicos. Então, aqui, muitas vezes há uma certa deturpação, entendendo que existe ali uma pregação da riqueza. Não é a questão da riqueza, mas o sucesso obtido, seja numa vida simples ou numa vida de um capitalista que conseguiu aumentar o seu capital e multiplicar a sua empresa,
este trabalho vocacionado, este trabalho racional, se adequaria, portanto, ao capitalismo. Daí a tese do Weber ganha sentido e intensidade. Este comportamento de valores religiosos favorece, nesse espírito ascético, o individualismo e o incremento do ganho de capital. Professor Rodrigo, podemos ainda hoje considerar as ideias de Max Weber? Logo depois do intervalo, o professor responderá essa pergunta. Fique com a gente. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Estado e religião. Uma análise à luz do direito fundamental à liberdade de religião no Brasil, de Wallace Teche Sabaini. Este livro tem por objetivo ampliar a discussão sobre o direito fundamental à liberdade de religião, contribuindo para a reflexão sobre efetividade e eficácia desse direito. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje numa conversa aqui muito animada com o professor Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, eu lhe perguntei antes do intervalo se ainda hoje podemos considerar as ideias de Max Weber. Aguardamos então a sua resposta agora. Doutor Paulo, eu creio que sim. Eu sou um estudioso da sociologia e lendo um pouco, eu encontrei uma dissertação de mestrado de Nilson Levi Walewski de Souza, chamada Religião e Desenvolvimento, uma análise da influência do catolicismo e do protestantismo no desenvolvimento econômico da Europa e da América. No limite, o que faz aqui o estudioso, o pesquisador Nilson? Ele vai tentar, a partir das teses do Weber, uma comprovação. Existe a possibilidade de, em 2005, 2006, que são os dados dele colhidos na ONU e no PNUD, é possível entender que os países que têm uma preponderância católica ou protestante ou religiões mistas podem ser analisados por meio do seu índice de desenvolvimento humano, pela sua renda per capita, pela taxa educacional, pela natalidade, enfim, e aí ele vai fazer um estudo. Eu acho interessante, depois eu vou deixar as referências com a produção, E ele vai, por exemplo, trazer aqui alguns dados. Eu vou ler apenas os primeiros, tá? E depois eu deixo as referências. Por exemplo, a Noruega tem um IDH de 0,963. Nós temos na Noruega 0,7% de católicos, 0,70% de católicos e 88% de protestantes. Qual é a renda per capita em dólares? 48.412 dólares. A Islândia, ela vai ter 0,94% de católicos na sua população e ela tem 97% de protestantes. É a segunda maior renda per capita, 36.377 dólares. Trazendo para a América, nós vamos ter Canadá. O Canadá tem uma população de 46% de católicos e 33% de protestantes, mas uma renda que já é quase a metade, por exemplo, da Noruega, mas é a maior renda também aqui na América, que é de 27 mil dólares per capita. Então, se a gente for, por exemplo, pegar ainda na Europa, a última posição
pelos dados trabalhados, né, pelo autor, pelo pesquisador em economia, está Portugal, em que a população é 94% de católicos e 1,24% de protestantes, com uma renda de 14.161 dólares. Então, ele vai trazer esses dados e, fazendo análise de uma estatística descritiva, mostrar que, se nós formos comparar católicos, protestantes e países cujas religiões são mistas, nós vamos ter que a média da renda dos católicos é de 24.203 dólares. A média dos protestantes de renda per capita é de 36.679 dólares. E daqueles países mistos em termos de religião, que conjuga várias denominações religiosas, 32.819. Com isso, o que nós podemos depreender? Ainda que pese que é um estudo de mestrado, que um clássico como Weber tem o seu poder não por trazer sempre explicações prontas e acabadas, mas por, depois de muito tempo da sua publicação, continuar colocando as perguntas que são fundamentais. Então, me parece que ainda hoje os dados são da ONU de 2005 e do PNUD de 2006. A gente pode sim dizer que nesta perspectiva há ainda hoje certa relevância e capacidade explicativa dos conceitos weberianos que são aqui demonstrados de maneira empírica e teórica. Professor Rodrigo, já falamos aqui do Max Weber, dos seus conceitos, mas olhando para o contexto brasileiro hoje, a nossa nação passa por um momento muito delicado. Não se trata apenas de uma crise, mas são várias crises. Que leitura você faz? Que relação você faz aí com os conceitos de Weber e aquilo que vivemos hoje no Brasil? Não só com os conceitos de Weber, mas dentro do universo do protestantismo, eu diria, professor, a valorização do trabalho, de um trabalho vocacionado, de um trabalho honesto. O Brasil precisa de que o cidadão seja no seu trabalho, na sua atividade cotidiana, correto, honesto, dentro da lei e dos deveres que lhe são impostos pela Constituição. E mais, que a classe política brasileira, Dr. Paulo, também entenda que eles são trabalhadores, mas no limite são servidores públicos. Servem o público, não devem se servir do público, porque as leituras do Weber mostram um vício enorme, que é o que? O patrimonialismo. Então, o patrimonialismo é a utilização do espaço e do recurso público em finalidade e proveito próprio ou de grupos. Nesse sentido, o que o Weber nos ensinaria? Que caberia uma administração racional, eticamente orientada, e isso está tanto no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, como nos escritos do Max Weber sobre a política. A política também tem que ser vocacionada, e ele escreve uma obra chamada Ciência e Política, duas vocações. Vale ressaltar, leitura para todo cidadão que quer conhecer um pouco de política, e deveria ser imprescindível para os políticos também lerem, para entender que o político é aquele que dedica a sua vida para a política e não tira da política sustento para a sua vida. Muito bem, muito obrigado, professor Rodrigo Prando. Foi muito enriquecedora a sua participação hoje no programa. Agradeço também a todos os telespectadores e até o próximo programa. Muito obrigado a todos. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada, uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino.
de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista. Precursores da Reforma. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona viveu entre os anos de 354 a 430 e foi um dos principais teólogos da cristandade. Ensinou sobre a salvação e a graça divina. Seu pensamento influenciou profundamente a visão do homem medieval.